Salve, salve família! Mais um vídeo de estúdio. Hoje a gente vai estar fazendo uma tela. Vamos pegar ela ali. Vai ser essa tela aqui. O cavalete a gente usa depois. Mas é uma tela de 40 por 60 centímetros. Grandinha. E eu já tenho o cliente que vai comprar ela. No caso ela já foi encomendada, né, por um cara da Alemanha. Salve! Homie Samuel has already a collection. I appreciate you for the interest and for the collection of my work. Eu deixei um salve aí pro Samuel, parceiro que já tem uma coleção, tá ligado? Ele já tem umas outras telas e ele tá comprando mais uma que eu vou enviar pra ele. E a gente vai fazer o processo aí, gravar o processo dela pra vocês verem também como é que ela vai ficar. Eu vou passar agora pra essa nossa amiguinha aqui. Então, já tem uma tela e aqui a gente tem o desenho que eu vou fazer. No caso, as letras, eu ainda estou refletindo um pouco, mas esse personagem aqui vai ficar nessa pegada. Para quem tá ligado, é um personagem daquele desenho One Piece e eu vou desenhar o personagem e a minha letra junto. Com base numa referência que ele mandou, tá ligado? Ele curtiu umas letras que eu fiz assim nas antigas, uma peça de 2018, tá ligado? Que eu fiz num lugar abandonado em Portugal. E agora ele curtiu, eu vou refazer ela com um estilo um pouco atualizado. Vamos passar isso para essa tela. Eu preciso do lápis e disso aqui. Agora vamos para cá. Deixar mais iluminado, né, pra gente poder ver legal. E é isso, família. Vamos estar aí desenvolvendo uma telinha e vamos começar marcando o personagem aqui na direita da tela. Precisa primeiro abrir ela aqui. Isso aqui sempre vem para montar depois. Eu vou marcar esse personagem aqui primeiro. Então vai ser um processo que... meio chatinho, né? Mas vamos pegar a base junto, né? Da estrutura. Vou explicar um pouco como é que eu vou pensar aqui, né? Como eu já sei que, ó, ele pega tipo um arco aqui assim, ó, no rosto. Tipo, marcar as coisas grandes primeiro. Só pra marcar mais ou menos o cabelo. Pra eu pegar as bases dos formatos. Porque no resumo, é isso que é importante fazer quando você vai passar uma coisa. Tipo, eu não vou passar já limpo assim tudo. Porque eu marco primeiro. Aqui tem o flow. Aqui pra cá depois. A mão, tipo aqui assim do rosto. Pô, um pouco da base a gente já tem aqui, tá ligado? E vai acontecendo. Já fui fazendo várias coisas aí, na verdade, né? Já indo colocando, começando a colocar uma parte um pouco mais definida agora. Como já deu pra pegar a estrutura e pegar a base de onde eu quero que ele fique. Vai acontecendo, tá ligado? Querendo ou não, essa aqui é a base, né, do personagem. E depois que eu fizer mais ou menos o rascunho da letra aqui, eu posso fazer a base dela só, né?
eu já consigo ir definindo melhor ainda que o personagem. Tipo, ó, eu quero aumentar um pouco a mão dele. Ali tá bom, tá ligado? Mas a tela aqui ela é um pouco maior do que eu imaginei. Então, eu quero aumentar ela um pouco. O rosto também. Talvez a gente pode aumentar um pouquinho esse queixo aqui. Definir melhor os cabelos e tal. E depois eu venho, né, com as cores e tudo. Mas primeiro define muito bem tudo. Então, agora eu já consigo, com essa estrutura aqui, né, de uma coisa mais ou menos esboçada, em questão de o que ele vai ocupar, eu consigo vir com a letra para também fazer a primeira base da letra. Eu não preciso já fazer a sombra, deixar tudo definido e tal, mas ter a estrutura dela aqui aplicada, para a gente ver, tá harmônico, pá, vai ficar legal. E aí a gente mete marcha, né? Porque como é uma tela, uma coisa que o objetivo é fazer com calma, tal, deixar ela bem caprichada, eu acredito que vale a pena fazer com bastante calma, deixar tudo bem alinhado e marcha. Então, a gente já tem a base da letra aqui também. Eu vou fazer só a base agora mesmo, porque eu quero seguir muito a estrutura daquela letra. Mas depois eu vou harmonizar melhor aqui para conversar dentro dessa tela, né? Porque agora eu tô realmente querendo pegar o máximo de informações possíveis similares ao rascunho. Mas a gente sempre, pelo menos eu gosto muito de aplicar na hora, assim, realmente no trabalho, uma coisa em que eu acredito que funciona melhor ali no espaço em que eu tô criando. Então, às vezes vai ter um detalhe no rascunho que eu não vou colocar aqui porque eu acho que não vai talvez funcionar tão bem. Olha, então tem algumas coisas para ajeitar. Aqui, né? Definir melhor isso. Aqui dá pra melhorar essa curva. Aumentar ele um pouquinho. Aqui também. Olha, tem uma base aí já aplicada também. Agora é mais fazer a sombra. Definir algumas coisas, né? Tipo, um pouco melhor. Eu não gosto muito de como tá tudo confuso agora aqui nessa letra K. Eu quero trazer esse aqui um pouco mais pra cá também. Então eu vou cancelar esse que tá aqui. E vai virar fundo depois. Já harmoniza um pouco melhor aqui. E o 12 aqui é isso. Olha, deu pra desenvolver legal. Não é não? Eu vou definir mais algumas coisas agora aqui, que são coisas mais ali do personagem e tudo, pra poder dar seguimento depois com isso. Não, mentira. Eu tenho que marcar a sombra. Eu vou fazer várias sombras diferentes, tá ligado? Eu senti que com esse aqui vai ornar bastante. Vai dar um pouco de diversão pra essa tela, tá ligado? Ela não ficar com uma parada tão sutil. Um pouco mais de personalidade, tá ligado? Pro rolê por completo, assim. Receive. Assim a gente já tem a base da letra. Eu gostei realmente de como ficou esse bagulho aí com... brincando com a sombra, tá ligado? Eu gosto de fazer essa parada. De alternar ela bastante. E agora eu vou definir melhor aqui algumas partes do personagem. Vamos para esse processo. Chama no cabelo dele, ficou style.
Ó, família, eu vou deixar para continuar a próxima etapa amanhã. Eu já fiz outras coisas no trabalho e deixei para finalizar isso aqui hoje. Então, muito provavelmente amanhã eu volto para a gente colocar a próxima etapa, que são as cores. A gente já tem a estrutura toda definida e é começar a aplicar as cores. Eu vou ver se eu vou aplicar aqui com spray primeiro nessas partes externas maiores e a gente começa a entrar com mais marcadores, talvez tinta acrílica para fazer a letra e para fazer o personagem. E é isso aí, família. Vamos dar continuamento já já. Salve, família. Aproveitar que tá um diazão. Vamos pintar aqui fora. Mas já vou trazer todas as coisas, porque a gente vai pintar essa tela usando óleo. Ou seja, vai ser o primeiro vídeo no canal usando esse formato de tinta. E na verdade é a minha segunda vez fazendo, porque eu tenho uma tela que está no processo e ela está sendo feita de óleo. Eu nunca tinha experimentado, então acho que vai ser bem interessante. Eu percebi que a gente usa muito branco. Tem aquela tela lá, tipo, não usamos quase nada do resto, a não ser pelo branco, que foi quase tudo, tá ligado? Tá pintando eu e o Pregos. Ele tá fazendo a dele e eu a minha. E trouxe umas baterias extras aqui. Eu vou lá buscar a tela, já volto aqui com ela pra gente começar a pintar e definir as cores também, como eu vou definir pra resolver, né? Porque a gente já tem o rascunho dela ali. E é isso. Aqui voltamos, já com o cavalete também organizado. E a gente precisa agora decidir como é que vão acontecer, né, as cores aqui, né? Que cores eu necessito, como é que eu vou precisar organizar essa paleta. E eu tô pensando mais ou menos na ideia que é a base disso aqui. Isso aqui é só traços pretos, tá ligado? Tipo, meio que uma sombra assim. Não é uma coisa muito colorida. Eu posso trazer uma cor aqui, talvez nessas, tipo, melecas assim, né, que tem aqui fora, esse background. E assim conseguir fazer uma parada que faça sentido, né? Eu não preciso realmente pintar ele com uma cor, né? Ou até pode ser tipo tudo na paleta de preto e branco, né? Aqui do personagem. E aqui com essas paradas de cor. Aqui eu tenho uma base já da referência lá que o cara me mandou, porque ele me mandou uma base de uma letra também que ele gostaria que eu fizesse. Eu já usei ela de referência, mas eu quero ver as cores pra pensar como é que eu posso definir melhor, né? Coloquei a base aqui do que eu preciso seguir. Então eu tenho mais ou menos, né, ela aqui se eu perder o rascunho. Eu vou usar nesse trabalho algumas cores aqui que eu já decidi. O amarelo, como sempre, né? Necessário. Preto vou colocar, mas vai ser uma parada que eu vou precisar depois, né? Não precisa agora. Eu vou fazer a letra com verde, mas eu vou mexer nesse verde aqui e deixar ele um pouquinho mais claro também. Ou seja, eu vou precisar do branco. Vou precisar também do azul. E esse ultramarine também é interessante. Então a gente vai fazer uma paleta bem viva. E acredito que vou primeiro, né, definir a paleta aqui, né, colocar um pouquinho de cada um para deixar separadinho, bonitinho mesmo, organizado. E aí começar a pintar depois, né. A gente precisa separar aqui nesse potinho também um pouco mais desse White Spirit, porque aqui eu vou deixar o óleo para misturar. Tem dois tipos aqui, né. Tem esse aqui que é a parada que você vai limpar o pincel e tal. Dá para usar para diluir também a tinta como óleo, mas ele faz secar mais rápido a parada. Então eu não tô buscando isso. Eu vou usar o óleo mesmo. Agora a gente vai começar com o fundo, né? Eu vou matar isso aqui tudo que a gente tem pelo fundo, né, da peça. E eu vou usar esse ultramarine. A gente precisa de bastante. E eu vou colocar também um pouquinho desse aqui junto. Eita. E um pouquinho desse aqui.
gente mistura ela, tá ligado? Pra fazer com o óleo. Eu peguei a visão que o bagulho é bom fazer com a espátula pra você misturar as cores e conseguir chegar numa mistura plausível. Mas os escuros ganharam peso aqui, né? Tipo, o ultramarinho tava... Mas é bem bonita essa cor. Tipo um roxo assim, né? Dá pra ver bem ela, ó. Salve, salve pra quem tá voando aí. Boa. Tá, temos já a base aqui que eu vou usar. Agora pensar num pincel. Eu acredito que... bem esse aqui mesmo. É da hora. Porque daí eu consigo, tipo... Esse aqui ele é grande, tá ligado? Então pra fazer a área, né, maior aqui vai ser bom. E vai ser bom também porque ele tem essa ponta. Então eu consigo ir fazendo essas entradinhas aqui assim, ó. Pra acompanhar legal. E é isso. E vamos começar, família. A primeira telinha do canal em óleo. Isso que é importante. O vento vem forte aqui. E é isso aí, vai acontecendo. Eu vou finalizar de preencher esse fundo e já volto aí pra vocês também. Tô finalizando de aplicar aqui o fundo. Às vezes tem que passar melhor pra não ficar com nenhum dos pontinhos branquinhos, sabe? Ficar tudo bem preenchido. Não tá tudo da mesma opacidade, né? Tem umas partes aqui que dá pra ver que tá mais claro, um pouco mais marcado. Mas pelo menos eu não posso deixar, tipo, aparecer o fundo da tela, sabe? Nada em branco. Aí essa passada assim por cima agora dá uma resolvida legal nisso. Pelo que parece, né? Porque eu nunca trabalhei com óleo, né? É bem diferente. Dá pra sentir que a tinta é mais pesada, assim. Ela, pra você trabalhar, ela é um pouco mais grossa, assim. Diferente. Olha, já dá outra estrutura, né? Porque querendo ou não, assim já define melhor o que a gente tem ali, que tá aparecendo, né? Já, tipo, divide, né, as partes. Que no caso aqui a ideia é chegar dentro com o verde,
aqui dentro, aqui fora, né, no caso, né, nessa sombra, como eu tô querendo fazer com verde, talvez eu use um mais claro para dentro da letra e um mais escuro para cá, para criar essa dimensão. E eu posso até, tipo, brincar mesmo no 3D, né? Explorar essa parada do 3D aqui. E o personagem é a mesma coisa, né? Fazer aqui cor de pele e tal. Aqui já começa, tipo, acho que um tom de azul com esse amarelo central, que é o que eu tenho aqui, ó, no desenho que eu usei como referência, tá ligado? Olha aqui, ó. Tem essas cores ali, saca? Como é que é a referência? Então eu tô pensando em fazer essa pegada. Ao invés de contorno de preto, usar a sombra aqui, né, com um verde mais escuro, tá ligado? Verde claro pra dentro. E vim com essas paradas, essas melecas aqui, né? Esse bagulho ali que é tipo um raio, assim, né? Tipo, fazer o cabelo dele aqui meio que claro também, bem claro, mais branco. Por isso, tipo, eu não vou conseguir acabar hoje porque eu preciso comprar branco, tá ligado? Não tem quase nada aqui. Eu vou precisar de bastante. Preciso fazer o cabelo de branco com um azul mais... um tom sutil, tá ligado? Mais claro. E aqui vai ter, tipo, esse meio que amarelo no meio, assim, dessa parada, desse raio de energia que vai estar rodando aqui por fora. E vai finalizar com tipo um azul, né, de contorno, assim, que nem tá essa pegada aqui, tá ligado? Com esses raios passando por dentro da letra também, né? Depois eu passo algumas coisas por cá por dentro e tal. E essa vai ser a brisa dessa tela. Tô feliz que tô fazendo um experimento, né, com uma nova forma de pintar, né, que o a óleo, no caso é muito diferente, então eu nunca fiz um trabalho assim, tipo, comissionado, né, para alguém. Então vai ser minha primeira obra que já foi vendida, né, que já tá sendo encomendada a óleo. E é isso, muito contente aí. É um colecionador que já tem outros trabalhos, tá ligado? Então eu agradeço aí, my homie Samuel, Dankeschön. E é isso, tamo junto, vamos pro processo. Salve, salve família, tamo aí novamente. Vamos continuar. E tamo como? Musiquinha clássica e tudo, né? Na pura elegância. Mano, o Prego está fazendo a tela dele ali. E a gente vai continuar essa. A ideia, como eu já falei, é chegar com uns tons de verde na letra. Um amarelo central aqui. Azul mais escuro e um azul mais claro. Então, o objetivo é fazer isso hoje. E depois, por último, eu vou chegar na cor de pele do personagem e tal e desenvolver isso. Porque é uma coisa que eu tenho um pouco mais de dificuldade em fazer, vamos supor, esse tom. Então, eu vou trabalhar com essas outras coisas aqui que já estão mais ou menos resolvidas aqui dentro da paleta. E é isso. E ó, eu tava acabando o branco, já lancei como? O brancão. Escurão. Sim. Fica da hora, tu misturar com o pincel danado. Aí pintando, no original receba, tá ligado? Pra fazer um bagulho na hora, assim? Fica freestyle. É mesmo? Pô, fica irado, se liga. Preencher com Eu vou tentar. Tu gosta desse daqui ou do quadradinho? Pô, então ali não é muito grande. Ah, não, vou usar o quadradinho. O quadradinho é maneiro, eu gosto do efeito que Esse fica. assim? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Enxuga ele que tá muito... Tá ligado a musiquinha? Chama. Agora acho que chega de... Tá ligado? Relaxante, relaxante. Relaxante mesmo. O passarinho ainda, você viu? Tá cantando? Chama. Tá ligado o bagulho, mas Chama, tem isso que ver mesmo, direitinho. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse De mesmo novo, tom. né? Mas isso que é o mais importante. Que aí fica como? Aquele fluido orgânico. Ó, já melecou legal. Chama, caralho. Aí, filho. Isso que é necessário, filho. Nada, ficar manchado é muito louco, mano. Muito doido, danado.
olha que irado. Olha que maneiro que fica. Tipo, por exemplo, tu fez esse, tá vendo? Essa mancha aqui. Aí aqui, por exemplo, ficou marcado, né? Não ficou muito pá. Mas agora se tu vir de novo agora aqui, pum, e fazer... Mano, esse bagulho é irado, Nana. Tá vendo que tá mais escuro aqui? Na hora que tu contornar mais claro, mano, o bagulho vai instalar, mano. É, fazer uma brisa de verde mesmo aqui, porque vai ficar mais essa parada meio louca, assim, se eu manter nesse flow, né? Irado, mano. Chama. Freestyle, tá ligado? Colorido Bagulho da hora, louco. danado. É, tem que ver direitinho, né? Eu não quero Tá fazer meio um... pomba? É que já vai ter um fuzuê por fora, tá ligado? Eu não quero fazer uma coisa muito gritante, muito maluca no preenchimento, tá ligado? Eu ainda preciso fazer sombra... É, claro, eu acho que agora tá bem abusado. Mas não tem problema. Isso que é o mais necessário. É, tem que ver É só direitinho. ficar como? Tem que tá vendo direitinho, assim. Ah, mas o branco já deu uma clareada que eu Entendeu, queria. Né? danado? Não fica pumba, não, caralho. Qual foi, mano? Olha lá, a lua. Caralho! Olha a lua, danado. O dedo. Pô. Aí é foda. O que você tá fazendo aí? Tá em qual parte? Da sombrinha. Né? Chama danada. É, então. Cansado das taxas, pá. Farto das taxas, né? Porque é difícil ter um lugar assim que não ia estar sapecado, né? É. Só em cima. Mas quer dizer que também que eu só sapecado no mano alto, né? Eu gosto de uma pegada mais... É. Mais estilo receba, né? É numa série, né? Tá ligado? Jogando videojogo. Pra ver o Pokémon, né? No filme. Os caras não bastava ver o Pokémon todo dia na TV. Tinha que ir no cinema ver o Pokémon, né? Tá ligado? Mas é, Pokémon é conhecidaço pro mundo inteiro, né? Foi febre. E é isso, família. Eu vou continuar preenchendo. Eu vou fazer a sombra próximo. E depois vamos vendo as outras cores que vão desenvolver aí. Vamos agora continuar esse preenchimento. O objetivo é agora preencher isso aqui, que no caso é a sombra. A gente vai fazer mais um tom. A gente tem que tirar esse bagulho aqui e fazer customizado isso aqui, né? Essa palhaçada do Van Gogh. É, ficar divulgando outras marcas aí. Isso aqui era, dá um salve no Van Gogh. Salve no Van Gogh. Ah, E aí, meu mano? Como é que tá a orelhinha? Satisfa, manda umas pra nós. Vou pegar mais uns tons de amarelo aqui. Ó, deu uma melecada legal de óleo aí, hein? Chama. Sem flame. Sem flame. Eu já fiz então o médio tom, tenho o mais escuro. E eu tenho esse aqui que é o dele base. Eu vou fazer agora os lugares em que vai o médio tom. É melhor eu ir do mais claro pro mais escuro? Ou do mais escuro pro mais claro? Tipo, tem uma lógica que é o seguinte, se você quiser... por exemplo, se você quiser... Tá escuro e você quiser clarear, vai ser muito difícil, mas ao contrário é mais fácil, né? Então, ou seja, imagina que se tá claro, se tu quer escurecer, é só tu passar uma vez que escurece, mas ao contrário, entende? Melhor fazer com uma base mais clara, né? Yeah. Aí Depois eu escureço, né? Yeah. Melhor. Parte, o outro ainda me tem que confirmar maneiras a mudar. Tenho que também aprender. E aí, como é que foi
ver. Yeah. Uhum. Yeah. 200. Aí ele foi pro Porto. Chegando agora com esse tom aqui mais escuro. Pô, só dando uma melecada. Esse aqui é um médio tom, tá ligado? Dou uma melecada primeiro com ele, pau. E aí depois eu venho com esse outro mais escuro. E a sombra eu tô fazendo ela meio doida, mas é isso aí mesmo. Não é pra seguir uma sombra certinho como é, tá ligado? A questão do ângulo, né? Imagina dançar essas caminhadinhas aí. Aí já dá um 3D de leve, tá ligado? Meio orgânico assim, né? Meio doidão. Mas agora o objetivo é voltar pra esse preenchimento e trabalhar mais ele, tá ligado? E esse 3D a gente vai depois limpar com o contorno, tá ligado? Porque agora o bagulho fica meio doido assim mesmo. Mas é isso aí. Posso até vir com um tom mais claro dele aqui agora, tá ligado? Fazer um pouco mais claro pra dar um... Aí família, eu dei uma arrumada no E, tá ligado? Ainda vou ajeitar mais. Eu quero fazer alguns outros tons agora de verde, tá ligado? Pra poder chegar e fazer detalhes nessa parte aqui superior. O superior eu digo, né? A parte que tá em cima, né? Da letra. Que é esse verde mais claro aqui de tudo. E quero chegar com mais, talvez, alguns efeitos desse aqui, tipo, que tá com amarelo, que eu gosto. Pra dar uma clareada. Alguns outros detalhes, tipo caixinhas, né? Como eu sempre faço, com um pincel menor. E clarear essa sombra. Pra daí depois poder chegar com um contorno nisso, tá ligado? E aí a gente vem pra essa sombra aqui. Vai meter uma dessa quando tu casar, filho? Vou meter uma dessa. Vai? Vou. De terninho, cabelinho de lado e caralho. Tá ligado? Bota a mão fé. Tem que ver direitinho. Não duvido nenhum, não. Pressão, né? Foda-se, como que eu vou apagar essa caminhadinha, mano? Acho que tá legal assim. Tá de boa. Eu tô de boa dessas músicas aí, mano. Pois é, foda, mano. Tá Deixa sem gastando nada então. silêncio. Deixa o silêncio aí, tio. Desliga esse bagulho. Essa caminhadinha aí, né, mano? Desliga aí, mano. Na boa, né? Aham. Vai se transformando, tá ligado? Agora eu quero trazer um bagulho mais amarelo mesmo. Eu gosto desses ataques aqui do amarelo. Vou jogar umas paradas por aí. Fiz um amarelo aqui. De olho. Já começa a pegar um pouco mais de forma, um pouco mais de personalidade pra você. Flow da letra aqui.
tem que chegar aqui com esse. Preciso clarear agora pra fazer um claro ali pra essa sombra. Então eu vou colocar ele aqui junto com aquele o tom mais claro que tinha desse verde, que é um verde escuro, né? Ele puro. Porque aqui tá ficando meio que muito claro ainda. Tá ligado? Já dá uma clareada aí nessa sombra e dá mais perspectiva. Chama, danado. Chama, família. Agora eu vou dar uma melecada com esse amarelo aqui no centro, tá ligado? Do bagulho aqui que eu quero fazer. Ele vai ser mais uma melecada mesmo, assim, agressiva. Porque vai estar no centro de todos. Tô colocando esse amarelo na parte interior, né, dessas energias aqui que estão por fora. Eu vou finalizar de colocar aqui e já volto pra mostrar essa parte pra vocês, talvez aqui também, tá ligado? Nessa parte desse... essa parte que tá atrás, tá ligado? E o cabelo, né, eu vou fazer um azul mais clarinho, tá ligado? Vai ter azul também aqui, mas aí tipo, vou cortar eles, né, com um amarelo, tá ligado? Pra ter essa diferença. E é isso. Aqui estamos novamente. Eu cheguei aqui, já tava dando uma olhada na tela. E o meu objetivo agora é deixar um pouco mais limpo, tá ligado? Esse traço aqui, antes de eu finalizar essa parte aqui, tá ligado? Eu quero dar uma trabalhada melhor nisso. Então, aproveitar que alguns desses pincéis aqui, a maioria deles tá mais na tendência pro verde. E a gente vai criar um verde usando aquela combinação que eu usei no começo, que era o azul, o amarelo já dar uma ajeitada aqui com os verdes. E agora eu posso vir com o tom mais escuro de azul e depois o mais claro por fora, que vai ser essa energia que tá por fora de tudo. E depois as cores do personagem. Vou trabalhar com esse aqui mais escuro um pouco e bastante desse aqui. A gente precisa de bastante para fazer uma quantia legal. Sobrou bastante do verde, mas eu vou deixar ele ali.
pra essa parte aqui. Já dá outra brisa. Caramba. Já tem o tom mais claro aqui pra começar a jogar. Agora eu dar uma melecada com esse amarelo mesmo. Com bastante óleo. E a gente vai misturar, tá ligado? Esse do meio, esse azul com o amarelo que tá central. Eu quero depois, tá ligado? Vir com o amarelo e fazer uns bem fininhos assim por fora. Meio elétrico, tá ligado? Vai ficar da hora. Com amarelo e com azul claro. Eu quase peguei esse aqui, ó, mas isso aqui é... A montanha assim. Aí a ideia era botar um pirulito aqui. 12 metros. Porra, Tu tenta lembrar-te. Tu vai sempre. açúcar e um pouquinho de detergente, mistura, deixa secar um pouquinho. Agora vindo com esse azul aqui mais clarinho. Aí, família, o processo tá acontecendo aqui. Já pintei aqui o resto da mão dele. E eu vou deixar pra fazer o tom mais escuro outro dia. Eu vou dar um 10 agora e vou voltar amanhã pra continuar aqui. A gente vai finalizar esse tom, fazer o cabelo e dar um check nas finalizações aqui. Provavelmente trazer um branco, tá ligado? Ou um verde bem clarinho aqui pra letra, tá ligado? E tô pensando sobre talvez um contorno nessa sombra aqui. Vamos ver. Agora vamos pro objetivo de preencher esse cabelo. Eu vou fazer ele mais claro. Então eu vou jogar um branco aqui no lado. Pra gente poder fazer um azul mais clarão. Eu quero ele meio tipo brilhante, tá ligado? A gente tem um pouco já de uns azuis aqui. Eu posso usar aquela outra ali depois pra escurecer, tá ligado? Os outros tons que tem. Mas eu primeiro jogar um claro. Precisa de um óleo aqui pra ela fluir melhor. Eu sinto que essa parada faz total diferença. Quando você bota o óleo aqui pra usar na tinta, ela fica mais diluída e flui bem melhor na tela. Tipo, como é que eu posso dizer, né? Fica mais limpo o traço, a marca, né? Às vezes não é nenhum traço, né? Mas a marca que você faz, ó. Olha a limpeza. Pode acompanhar até os movimentos que já estão acontecendo ali. Foi interessante. Agora eu vou trazer um pouco de um tom mais escuro aqui. Pra gente ver como é que ele vai conversar.
Eu gosto. Agora eu trago um branco quase puro pra dar uma iluminada. Esse bagulho de branco aqui é gigante. Agora não vai faltar branco mesmo. Pô, pra ficar mais como em choque o cabelo dele. E agora é esperar isso secar um pouco. Eu preciso vir, na verdade, com o branco puro, né? Aqui e aqui no olho, pra poder depois vir com as outras cores. Então, vamos separar aqui um branco puro. Eu tenho que limpar o pincel pra poder conseguir ele puro, né? Porque eu achei que esse aqui ia até ficar mais claro, mas como o pincel tava manchado com pequena parte de azul escuro, ele já clareia muito fácil. Ele escurece muito fácil, no caso, o branco. Fiz até tipo um pique, um espiral mesmo no olho dele. Toma, o cabelinho dele já tá como? Iluminado. Aqui já tá tudo mais definido. O próximo passo nessa área aqui, né? Fazer os contornos. Eu preciso esperar legal isso aqui secar, tá ligado? Pra eu poder chegar com um contorno de preto bem definido, né? E fazer essa parada tipo meio cartoon assim, né? Que é ele com contraste, né? Vindo do mais grosso pro mais fininho. Então, o próximo passo pode ser aqui da letra o contorno, né? Vir com um contorno aqui pra definir melhor essa sombra aqui, tá ligado? Separar melhor ela, tá ligado? E pode ser muito bem feito com marcador, né? Porque, querendo ou não, eu sinto falta de uma estrutura. Eu não tenho a técnica ainda para poder fazer com maestria, né, os traços de pincel. Então, acredito que seja uma boa solução eu vir agora com o marcador para resolver melhor essa parte aqui das letras, né? Vindo até talvez com algumas coisas dentro da letra para estruturar melhor isso. Botar o branco, né? E quem sabe até contornar o personagem também, né? Com o marcador. Pode ser uma boa solução. Mas agora, no resumo, a gente tem toda a base preenchida, né? Uma grande etapa agora, né? Foi concluída e preciso... É isso, família. E é isso, família. Agora vamos para uma finalização aqui desse trabalho. Eu acredito que os passos vão ser traços de preto, pelo menos na letra e no personagem, tá ligado? Paul. E aqui no cabelo, talvez com branco, tá ligado? Acho que vai dar uma estralada maior, que aí a gente pode vir também com branco e talvez até tons de azul, né? Aqui pra dar um tchananã a mais nesse background aí.
Vamos ver as cores que a gente tem. Salve aí a Grog pelo suporte, né? Eles enviaram bastante aqui na última vez, então tem várias cores maneiras aí para usar. Ó, tem o branco grande, vai ser utilizado. Esse aqui já dá para usar para as letras, só falta um branco pequeno. Aqui a gente já tem nossos contornos e podemos já desenvolver quase tudo aí. Eu acho que tem esse preto já usado, né? Ó, dá pra ver que eles já estão pintados. Bora. O objetivo é fazer o mais grosso por fora de tudo, tá ligado? E aí por dentro aqui o traço mais fininho. Assim a gente tem uma forma de 3D mais coerente, né? Para dizer. E eu vou começar da esquerda para a direita para não manchar. Depois, eu vou esperar isso aqui secar um pouco. Eu venho com o fininho ali dentro, tá ligado? A gente vai fazer a parte principal da letra com esse, que é um pouco mais agressivo. E depois a gente refina. Eu gosto dessa diferença de contrastes. Eu acho que dá uma vida interessante para os trabalhos. Quando tem tanto traços finos quanto mais grossos. Dependendo da forma que usa, você consegue até trazer movimento, né, com isso. Agora quase fiz cagada. É isso, agora é para finalizar com o mais fininho. Eu posso já também pegar a referência do personagem, né? Bless. Pô, agora já fica bem mais resumo, né? Dá pra entender melhor o que tá acontecendo. E já dá bem mais estrutura, né? Agora eu espero isso secar. Vamos fazer o contorno do personagem. E agora eu preciso... Pô, acho que eu trouxe o iPad. Vou colocar o iPad aí pra ver ele melhor. Então, família, eu vou fazer uma parte com esse branco aqui, que é a parte principal do cabelo. E acredito que um contorno dentro dessas paradas aqui, tá ligado, por fora, pode ser bem interessante. E talvez nem vai precisar, tá ligado, vir aqui. Se não, talvez até com tipo
Um amarelo. Esse aqui também é um yellow, né? Pensei talvez um verde, tá ligado? Aqui, ó, tipo, um verdão aqui, pau. Porque daí vai correr na paleta, tá ligado? Eu acho que vai ficar mais interessante ainda. Eu resolvo com esse branco aqui no cabelo, tá ligado? Aqui, ó, vamos ver o resumo como vai ficar aqui. Nossa, vai estralar mesmo, hein? Chama, tá ligado? Estralou total. Isso que é importante. Então, eu penso que tipo... Alguns lugares, tá ligado? Vai ter um pouco de branco. Bem selecionado. Conseguimos trazer mais vida pra esse fundo, né? Eu trouxe em alguns pontos só, tá ligado? O branco. Ficou uma conversa diferente. Mas já trouxe um bastante brilho para alguns lugares, né? E mais estrutura, assim, né? Um traço um pouco mais firme. Porque no pincel eu não consegui trazer tanto, né? Então já temos aí um desenvolvimento da hora. Eu vou trocar de bateria e a gente vai colar com o verde agora. Esse verdinho aqui, Grog Pointer. Pau, toma ali. Vamos colocar nos pontos aqui de brilho da letra. Bless! Aí família, agora vamos para esse verdinho aqui. Como é que é o nome dele aqui? Laser Green, tá ligado? Bem que nós precisava para dar uma iluminadinha aqui no camarada. Então, família, a gente vai colocar só nos pontos de brilho, né? Então, vamos aqui, ó, para uma aulinha, Vamos ver o resumo aqui, qual é que é da situação. Se a gente vê que a sombra tá pra cá, a caixa tá pra cá, tá ligado? Né? Então, bom, significa que a luz que eu criei aqui, ela tá batendo aqui, ó, nesse ponto, saca? Pau. Tanto que tá trazendo todos aqui, ó, zip, 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 nesse ângulo. Então, se a luz tá vindo daqui, ela vai bater no canto de lá, tá ligado? Ou seja, ela vai bater aqui, ó, pou, pou, tá ligado? Ela vai bater aqui, pou, pou, saca? Aqui, ó, pou, tá ligado? Eu já botei em alguns lugares aqui um tchananã que tá iluminado, né? Tipo, aqui no carro já meio que tem uma parada. Mas tipo, ó, pou, tá ligado? Aqui, ó, então, aí vem um bagulho, né? Porque como ele tá meio inclinado pra lá, parece que aqui faz sentido uma luz, né? Mas eu não vou colocar porque, tipo, pô, acho que só coloca aqui, tá ligado? E é o resumo. Pra não criar muita história, tá ligado? Então, o resumo é, vamos fazendo aqui comigo. Eu acho que ali já secou. E agora eu preciso de um pouco de espaço aqui, né? Ligado? A gente vai pôr aqui, ó. Pô, tá ligado? Só pra trazer esse efeito mesmo, tipo, mais forte, tá ligado? Caneta eu já tenho bem mais precisão. Preciso adquirir isso no pincel.
Já dá uma definida ainda maior, tá ligado? Gostei porque conversa, né? Tipo, é um bagulho de verde também. Então faz total sentido tá aqui. Chama. Agora já tem mais vida ainda, né? Estrala um pouco mais a letra. E... Pô, agora tem que dar uma pensada o que que eu posso adicionar mais nessa tela, hein? Já tem uma dimensão da hora aqui, um brilhinho maneiro. Eu vou dar uma analisada legal aqui. Talvez eu poderia fazer uma sombra de preto nessas paradas que estão por fora aqui, tá ligado? Nessa parte mais escura aqui assim. Vir com talvez um marcador preto, né? Pode ser uma solução. Legal. Vamos ver o que vai vir de inspiração. Salve! Então, eu coloquei essa parte aqui de preto, tá ligado? Eu não gravei porque muito escuro, tá ligado? Não dá pra ver o contraste. Passei um pouquinho de um amarelinho aqui. Não? Aqui. De um amarelinho na mão, tá ligado? E um pouco no rosto aqui do personagem pra dar mais brilho ali. E agora, eu notei que esse amarelo aqui, ele tem umas partes em que ele não tá, tipo, muito forte, tá ligado? Então eu quero dar um pouco mais de força aqui e vou também fazer uma mistura aqui, né, do marcador com a tinta a óleo. Bless the roots, man. Bless, 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 bless. I tell you bless and a bless and a bless, bless, bless. É isso, família. Por hoje eu tô acabando a session. 6 e pouquinho, eu tenho mais outro vídeo pra gravar. Fazendo aqui uma comissão do site. Quem quiser dar aquele confere nos serviços ali dentro do website. Que tem uma área em que eu faço comissões, né, de desenhos para vocês, com o nome de vocês, com o meu estilo. E eu vou para isso aí agora com o iPad. Então temos aqui as nossas nozes e o iPad. E isso aqui a gente vai deixar para dar um check ainda, ver o que falta para a gente poder finalizar mesmo, tá ligado? Poder considerar realmente como pronto. A gente já conseguiu dar um passo bem grande hoje e transformar ela numa parada mais finalizada. Porra, na real, ficou me incomodando esse amarelo aqui embaixo que eu queria ter passado, eu não passei. Tá ligado? Receive! Era isso que tava me incomodando ali, tá ligado? Porque tava com um tom daqui e lá fora, tá ligado? Não tava fazendo sentido. Agora blocou tudo que eu queria. E é isso, temos a mão ali, o personagem, consegui dar uns efeitos aqui de raio amarelo, tá ligado? Com essa parada. Gostei bastante de como tá ficando. E agora é mais sobre definir se eu faço algum sub aqui, tá ligado? Que daí eu acho que finaliza ela legal. Mas eu já vou deixar pra voltar amanhã, ou provavelmente outro dia, pra finalizar e já deixar tudo pronto, tá ligado? Porque como aqui vocês podem ver, a tinta óleo já secou e ela já tá pronta, tá ligado? Basicamente com caneta, né, eu faço e já seca. Então eu já consigo na próxima vez vir, finalizar aqui, né, os lados e já embalar ela pro cliente. Bless.
E é isso, família. Agora vamos pra gravação de outro vídeo. Produção total. E agora o objetivo, né? Eu tinha falado que eu tava em dúvida se ela tava finalizada mesmo ou se faltava ainda alguma coisa. E no caso, acredito eu que isso aqui vai resolver, tá ligado? Que é um amarelinho. No caso é um outro tom, não é um amarelo igual a esse. E não é o verde mais claro. Eu tava pensando em talvez usar esse verde que eu já coloquei aqui no brilho da letra, né? Pra andar com esses verdes que já tem dentro. E se eu colocasse aqui não ia ficar legal. Então eu tenho esse amarelinho claro. Eu vou definir e destacar. Porque como aqui a gente tem o preto, tá ligado? E tem esse roxo escuro. Ele não tem muito contraste entre um e o outro. Então a gente precisa destacar essa forma aqui da letra e dar mais ênfase para a peça. E vai ficar legal porque, querendo ou não, vai ser um pouco aqui, pequeno aqui, aqui, bem pequenininho aqui. Então, tipo, vai equilibrar pela peça, tá ligado? E vai pegar mais esse espaço aqui que ainda talvez falta um pouco de estrutura, né? Aqui a gente consegue ver muito bem, né, o contraste da letra. E aqui não tanto. Então é isso. Agora foi um pouco mais. Até legal que fica meio orgânico também. Um pouco de efeito no traço. Já dá uma destacada bem da hora. Bem melhor do que usar um branco, né? Porque o branco a gente já tem no trampo. Então não ia ornar muito bem, não. Ele só tá com a ponta sequinha, tá ligado? Então tem que ficar toda hora vindo aqui. Receba. Pô, já deu um contraste bem melhor ali pra letra. Destaca bem mais ela, né? Gosto desse canto aqui, tipo, como ficou o degradê ali da sombrinha, tá ligado? O movimento, tudo. Aqui também esses 3 tons aqui embaixo desse R tá maneiro. Esse degradêzinho aqui, ó. Receba. É o maninho do One Piece aqui. Junto com a minha peça de grafite. E com base na referência que o brother mandou, né? Ele mandou uma foto de um grafite meu que eu tinha feito já em 2017 ou 2018, se eu não me engano. E a ideia era recriar realmente aquela letra. Peguei a estrutura dela, ela não é uma letra que eu faria hoje em dia, porque ela é um pouco diferente do meu estilo, mas consegui trazer ela com identidades que conversam, né, com o que eu estou fazendo agora. Tipo esse degradê, essa sombra, essa forma de trabalhar dentro da letra. E gostei bastante do resultado. Agora sim, realmente finalizada. Tá ligado? Personinha saltando mesmo. Da hora. Eu tenho que assistir algum bagulho que tem esse maninho aí. Eu já assisti uns episódios de One Piece, mas eu não vi esse cara aqui. Pelo que eu sei, ele é nos episódios mais avançados, né? Quando ele já tá em outra atmosfera. Um salve pra Grog.
Tamo junto. Valeu pelos marcadores aí. Usei bastante também tinta a óleo, né? Que eu tô começando a experimentar. Então gostei bastante dessa união aqui de tinta a óleo com tinta de marcador. E marcha. Mais uma obra aí, mais um trabalho para coleção, né?